Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós estamos falando sobre as ruas da cidade de São Paulo, e é então importante aqui a gente discutir sobre isso, discutir sobre algumas ruas da cidade de São Paulo, seus nomes, por que esses nomes estão ali, por que essas pessoas que nomeiam essas ruas são importantes. Antes de mais nada, queria pedir para que vocês possam então ampliar o canal, assinar o canal, dar a sua curtida. É muito importante para a gente saber aí, desses quase 400 seguidores, como que a gente está agindo, de que maneira que a gente está agindo com vocês e trazendo essas pequenas histórias aí, Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos conhecer. Hoje nós vamos falar da rua Henrique Schaumann, que fez parte então de um lotamento original ali da Vila Cerqueira César. No mapa da cidade, ali então em 1897, ela já aparece registrada, então, no início, aproximadamente ali na rua, então, Galeano de Almeida, hoje atualmente a Avenida Paulo VI, e terminando ali então na Avenida Rebouças. Ali em 1929, por força de lei, todo o seu leito foi incorporado então à Avenida Brasil, desaparecendo assim o nome Rua Henrique Schaumann. Ali em 1932, através então de um outro ato dentro da prefeitura da cidade, essa denominação foi reestabelecida e foi incorporada então em um pequeno trecho da rua então Patarpio Silva, ali então denominada então Rua Henrique Schaumann. Até ali os finais de 1960, em 1969 surgiu então o primeiro projeto de se alargar, com modificações então concretizadas ali entre 1973 e 1974, passando então a pista para 2 pistas, com 14 metros de largura cada uma. Ali em 1976, então, por conta dos baixos aluguéis, instalou-se na área ali, na região do bar, então o bar Bora Bora, o primeiro de uma série de barzinhos ali na Henrique Schaumann, que ficaram muito conhecidos, né? Bem, mas quem foi Henrique Schaumann? Ele nasce lá em Campinas, em São Paulo, em 1856. Ele é filho de Gustav Schaumann e Maria Grunk. Eles eram imigrantes alemães, e ele, então, com o seu pai, na cidade de Hamburgo, cursou ginásio, mais tarde a universidade, então se doutorou em 1879. Voltou ao Brasil. Passou, então, a parte de exames farmacêuticos realizados ali no Rio de Janeiro. Chegou em São Paulo e se juntou ao Botica Veado de Ouro, tão conhecida Botica Veado de Ouro aqui em São Paulo, né? Então ele foi um laboratorista químico muito importante. Foi nomeado, então, governador imperial da Comissão Oficial para os Exames de Candidatos de Química e Física nas escolas superiores. Depois, então, de proclamada a República, fez campanhas contra grandes epidemias de pestes, de tifo, comum na cidade ali no final do século, né? Então, com isso, ele nomeia essa rua da cidade de São Paulo, e a gente homenageia aí um cara que lutou bastante pela cidade de São Paulo. Vamos para outro? Vamos conhecer outro? A rua Adoc Lobo, ali na Consolação. O doutor, então, Roberto, não sou eu não, tá? Jorge Adoc Lobo, nasceu em Cascais, lá em Portugal, no dia 19 de fevereiro de 1817, veio para o Brasil, se matriculou na Academia de Medicina ali do Rio de Janeiro, se dedicou muito ao comércio, continuou então a ampliar os seus estudos de medicina, vários problemas sociais, de administração, foi delegado de inspetoria no Instituto Público, foi juiz de paz,
Foi membro imperial da Academia de Medicina e da Sociedade Auxiliadora das Indústrias Nacionais, né? Organizou, então, o recenseamento do Distrito Federal, Rio de Janeiro, né? Na época. Foi eleito, então, vereador, prestou grandes serviços à cidade do Rio de Janeiro. E aí, então, por quê? Né? Porque São Paulo, né? Ele faz parte, então, de iniciativas, foi condecorado com a Ordem de Cristo, da Ordem da Rosa, publicou um tombo das terras de municipais, construiu todo um patrimônio municipal, redigiu durante alguns anos os Anais Brasileiros de Medicina, então foi homenageado. A Doc Lobo teve, então, uma divulgação de conquistas de medicina ali no século XIX, que foram fantásticas, entre brasileiros. E, então, leva uma homenagem ali na área da Consolação, que é próximo, então, ao que hoje é o grande patrimônio da cidade de São Paulo, que é o Hospital de Clínicas, né? Tá aí. A gente não conhece muito as histórias das pessoas, não sabe por que essas pessoas são nomeadas nessas ruas, e a gente fica se perguntando, mas por que essa coisa chama Doc Lobo? Por que esse negócio chama desse jeito, né? É um problema para a gente poder pesquisar, olhar, ver, verificar. Então, é por conta disso que a gente traz aqui esse canal, que tenta mostrar para vocês as ruas da cidade de São Paulo, mostrar um pouquinho de como que essa coisa se faz e por que elas têm esses nomes, né? Vamos para outra? Vamos lá. Avenida Hélio Pellegrino, ali no Itaim Bibi. O Hélio Pellegrino foi um dos mais destacados psicanalistas brasileiros. Nasceu ali em Minas Gerais, Belo Horizonte, 1925, e começou sua carreira inicialmente lá em Minas Gerais, dedicou-se então à psiquiatria. Na década de 40, veio residir no Rio de Janeiro, organizou manifestações de rua contra o regime militar, sendo então compulsoriamente aposentado ali pelo AI-5, né, no cargo de médico psiquiatra, perto então do Ministério de Educação e Cultura. Nessa mesma época, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, em virtude de artigos que escreveu no jornal do Correio da Manhã, processado, passou 50 dias na prisão, foi absolvido, então, em 1970. Ali, em 1980, participou de grandes debates por conta de sua profissão de psicanalista, denunciou, então, os altos custos dos tratamentos analíticos, a ignorância da maioria dos seus colegas sobre as obras freudianas, sendo com isso, então, expulso da Sociedade de Psicanalistas do Rio de Janeiro, e aí, então, falece ali no dia 23 de março de 1988. Essa avenida Hélio Pellegrino antes tinha um outro nome, que chamava Avenida Uberaba, e passou, então, a homenagear esse grande lutador, esse grande brigador, por sua profissão, por suas ideias, por sua ideologia, pelo combate que ele fez aí dentro desse tempo aí do AI-5 dentro do Brasil. Tá aí. 3 pessoas, 3 personagens, 3 histórias, um lugar e suas histórias. Nas quartas-feiras, no dia de hoje, a gente fala sobre as ruas da cidade de São Paulo e por que elas têm esses nomes. Nas sextas-feiras, a gente traz aí uma cidade do Brasil e para a gente conhecer um pouco mais dessa nossa pátria amada, que é o Brasil. É isso aí. Por aqui a gente fica e a gente espera falar com vocês na sexta-feira. Até lá. Obrigado.